Olá a todos, eu sou a Mari Bluck e este é o meu vídeo de participação no primeiro challenge dos NIX Face Awards Portugal 2018. O tema dado foi Vintage Stalls, por isso espero que gostem da minha Vintage Stall e se for esse o caso vão ao link na descrição e votem em mim para eu poder passar para a próxima fase. E sem mais demoras, vamos lá para o tutorial. Para preparar a minha pele, eu comecei por aplicar um hidratante em todo o meu rosto e depois cola em stick nas minhas sobrancelhas para as fazer desaparecer. Deixei secar, apliquei outra camada por cima e fui repetindo o processo. Depois, com o Eye and Lip Makeup Remover da NYX, fui tirando o excesso a toda a volta. Com o HD Studio Photogenic e o Luxe Powder Puff, selei as minhas sobrancelhas e tirei o excesso com o pincel número 02 da NYX. Utilizei o corretor Gotcha Coverage na cor Natural com o pincel número 31. E com a ajuda de uma Teardrop Blending Sponge, espalhei melhor o corretor. E voltei a selar com o pó HD Studio Photogenic. De seguida fiz outra camada com o corretor. E voltei a selar com o pó. Tiro sempre o excesso com o pincel número 02 da NYX. Depois com a água micelar da NYX retirei qualquer resíduo que pudesse ficar do pó. Depois com o Total Control Drop Primer preparei a minha pele para a base. E vou utilizar a Total Control Drop Foundation na cor Pale, para dar um efeito de porcelana tão típico das bonecas vintage. E usei o pincel número 22. E não esquecer o pescoço. Selei a base com o pó HD Studio Photogenic e a ajuda da almofadinha da NYX. Depois com o blush na cor Taupe contornei o meu rosto e para isso usei o pincel número 16. E como blush apliquei o Baby Doll com a ajuda do pincel 02. E aplicar bastante. Depois decidi fazer uma marca no meu queixo e para isso usei o blush na cor Taupe com a ajuda do pincel número 20. Com a cor mais clara da paleta Born to Glow e o pincel número 15, iluminei algumas partes do meu rosto. Para desenhar as minhas novas sobrancelhas, usei o Precision Brow Pencil na cor Taupe e fui desenhando fio a fio. Para dar mais definição, misturei os Eyebrow Gel nas cores Blonde and Brunette. Passando para os olhos, apliquei a Eyeshadow Base com o pincel número 31. Usei a paleta Ultimate Multi Finish na cor Smoke Screen e com a cor mais clara e o pincel número 13 selei toda a minha pálpebra.
Depois comecei por definir o meu côncavo com o roxo a seguir. Defini-o ainda mais com o pincel número 15 e o castanho da paleta. Apliquei o Jumbo Eye Pencil na cor Milk. Fiz um detalhe com o Slide On Eye Pencil na cor Azur. E fiz o meu delineado com o Epic Ink Liner. Voltando à paleta Ultimate Multi Finish Shadow Palette, usei o castanho com o pincel número 10. Apliquei a Doll Eye Mascara e apliquei uma das Wicked Lashes no estilo Doll Eyes. Fiz mais detalhes com o Epic Ink Liner. Incluindo as minhas pestanas inferiores. Fiz a minha boca com o Suede Matte Lip Liner na cor Toulouse. E por cima apliquei o Soft Matte Lip Cream na cor San Diego. Para dar brilho usei o Lip Oil da NYX. E voltei a usar o castanho da paleta Ultimate com o pincel número 20. Usei o Eyebrow Gel na cor Brunette para me ajudar a desenhar as fissuras no meu rosto. Utilizei o Eyebrow Gel na cor Black para desenhar a base da minha aranha.
e dei detalhes com o Eyebrow Gel na cor Blonde. Usei a cor Tan da Highlight and Contour Pro Palette para dar mais detalhe às patas da aranha. Usei o blush na cor Taupe e o pincel número 20 para tornar a aranha ainda mais realista. E acabei de a desenhar com o Epic Ink Liner. Corrigi alguns erros com o Gotcha Covered, dei os últimos retoques e a nossa maquilhagem está pronta. Agora vou-vos mostrar como é que fiz o meu cabelo encaracolado. Eu experimentei 3 técnicas e só uma delas é que deu o efeito de caracol que eu queria. A primeira foi com os rolos de cabelo, a segunda foi com lápis e a terceira e única que funcionou foi com alumínio, em que basicamente fiz rolos com alumínio, enrolava o cabelo neles e depois passava o secador, laca, secador, para finalizar, fechava tudo com outro pedaço de alumínio e ficava com este aspecto de caracol em espiral. Decidi mostrar também como é que fiz o chapéu e não ficou muito perfeito, mas deu bem para o efeito. E usei o chapéu como molde para desenhar o formato. E para ele usei espuma Eva, nesta cor bege. Dobrei ao meio e desenhei meia circunferência. Depois fiz várias tentativas para saber como é que fazia o resto do chapéu. Basicamente foi tudo feito a olho. Usei cola quente para colar todas as partes e usei o que sobrou para fazer a última parte. E depois é só enfeitar o chapéu a gosto. Apliquei flores na parte de baixo também. E o nosso chapéu está pronto. Isto conclui o tutorial. Espero mesmo que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de votar em mim no dia 28 para eu poder passar à próxima fase. O link para o poderem fazer vai estar na descrição. E desejem-me sorte! Vejo-vos no próximo vídeo. Tchau!